Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar na história de um objeto que, falando sério, não deveria ter sido encontrado. Pensa num verdadeiro fantasma cósmico escondido no lugar mais perigoso e ofuscante do nosso sistema solar, o brilho do nosso próprio Sol. Ok, vamos entender o problema. Pensa no Sol. Ele é a fonte de toda a vida na Terra, né? Mas essa luz toda, tão forte, acaba criando um ponto cego gigantesco no céu. É uma área enorme do espaço, onde ameaças como asteroides podem simplesmente se aproximar da gente sem que a gente veja nada, totalmente camufladas pela luz do dia. E é aí que a coisa fica séria. Quase todas as nossas buscas por asteroides acontecem de noite, com o céu escuro de fundo. Só que o perigo de verdade pode estar vindo na nossa direção durante o dia. Esses objetos crepusculares, como são chamados, só dão as caras por uns minutinhos, sabe? Bem no brilho do amanhecer ou do pôr do sol. É uma janela de oportunidade minúscula para detectar uma rocha que está viajando a dezenas de milhares de quilômetros por hora. Então, como é que se encontra algo que é praticamente invisível? Bom, isso nos leva a uma verdadeira história de detetive da astronomia. Uma caçada com alta tecnologia contra todas as probabilidades, aproveitando justamente esses poucos instantes do crepúsculo. A data que fica para a história é 27 de setembro de 2025. O lugar, o deserto do Atacama, no Chile, onde fica o Observatório Interamericano de Cerro Tololo. Foi lá que o astrônomo Scott S. Shepard, da Carnegie Science, apontou um dos instrumentos mais poderosos do mundo para o céu, bem na hora do crepúsculo, e achou que parecia impossível. Agora, a genialidade da descoberta está na ferramenta que foi usada, a Dark Energy Camera, ou DECAM. Como o nome já diz, ela foi construída para estudar a tal da energia escura, um dos maiores mistérios do universo. Ou seja, ela não foi feita para caçar asteroides, mas a característica técnica principal dela, um campo de visão gigantesco, a tornou a arma perfeita. Ela consegue fotografar uma fatia enorme do céu de uma vez só, o que é essencial para essa varredura super rápida que é necessária para pegar um objeto veloz nessa janelinha do crepúsculo. Foi uma adaptação brilhante de tecnologia. A caçada foi um sucesso, mas o que exatamente foi encontrado? A partir de agora, a história fica ainda mais impressionante. Vamos dar uma olhada no perfil dessa rocha espacial. Apresento a vocês o 2025 SC79. Esse é o nome do nosso asteroide fantasma. Um corpo rochoso enorme, se movendo numa velocidade absurda, numa órbita que faz dele uma das descobertas mais raras e difíceis da astronomia moderna. Tá, e qual o tamanho desse fantasma? As estimativas apontam para cerca de 700 metros de diâmetro. E para a gente ter uma ideia bem clara do que isso significa, não estamos falando de uma pedrinha, não. A escala aqui é outra, completamente diferente. É basicamente uma montanha flutuando no espaço. Imagina um estádio de futebol gigante, ou um arranha-céu inteiro viajando pelo sistema solar. E para quem gosta de comparações, ele é umas 12 a 13 vezes maior que o asteroide 2024 YR4, que já foi apelidado de City Killer ou o assassino de cidades. O 2025 SC79, bom, ele joga em outra liga. Agora vamos falar da velocidade orbital dele, que é simplesmente impressionante. Esse número aqui representa o tempo que ele leva para completar o que a gente chama de ano dele, ou seja, uma volta inteirinha ao redor do Sol. 128 dias. Enquanto a Terra leva 365 dias, este asteroide faz o mesmo trajeto em pouco mais de 4 meses. Isso o coloca como o terceiro asteroide com o período orbital mais curto já encontrado. É uma velocidade vertiginosa, né? Impulsionada pela gravidade imensa do Sol. Em termos técnicos, ele pertence à classe Atira. Esse é um grupo bem exclusivo de asteroides, só tem os 39 conhecidos. A definição é que a órbita inteira deles acontece dentro da órbita da Terra. Só que o 2025 SC79 é um caso ainda mais especial. Ele é só o segundo asteroide que a gente conhece cuja órbita inteira fica dentro da órbita de Vênus. Ou seja, é uma raridade dentro de um grupo que já é raro. E olha só esse diagrama, ele ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada na órbita do 2025 SC79, essa em vermelho. Ele fica ali numa dança gravitacional super veloz e complexa, totalmente entre as órbitas de Vênus e Mercúrio. E o ponto crucial para nós é que, como dá para ver, a trajetória dele não chega nem perto de cruzar com a da Terra. E claro, essa órbita leva ele para um ambiente que é um verdadeiro inferno. No ponto mais próximo do Sol, a superfície desse asteroide chega a uns 600 graus Celsius. É quente o suficiente para derreter chumbo.
E a velocidade dele pode passar de 100 km por segundo. É um verdadeiro sobrevivente cósmico, forjado no fogo do sistema solar interior. Pessoal, se essa caçada a fantasmas cósmicos está sendo interessante para vocês, por favor, não esqueçam de deixar o like e compartilhar o canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esses mistérios do universo. Ok, depois de todos esses números impressionantes, a gente chega na pergunta inevitável. Um objeto desse tamanho, nessa velocidade, representa algum perigo para nós? Primeiro, vamos só entender o que aconteceria se um objeto desse tamanho nos atingisse. Não estamos falando de um evento local, tipo o que aconteceu em Tunguska em 1908. Um impacto de 700 metros causaria uma devastação em escala continental, com ondas de choque e terremotos sentidos a milhares de quilômetros de distância. Seria um evento regional seríssimo. Mas podem respirar aliviados. Com base em todos os cálculos que temos hoje, o 2025 SC-79 não representa um risco de colisão. A órbita dele, como a gente viu, fica bem longe da nossa. Ele está lá, seguro na sua dança com Vênus e Mercúrio. E aqui a gente chega no ponto crucial. O verdadeiro perigo não é o 2025 S79 em si, mas o que ele representa. Ele é a prova de que existem gigantes escondidos ali. A NASA estima que mais ou menos 20% de todos os asteroides potencialmente perigosos vivem nessa zona cega solar. São os mais difíceis de achar, e por isso, os mais traiçoeiros. Se um deles tivesse a órbita alterada e viesse na nossa direção, a gente teria o menor tempo de reação possível. Por isso, mais do que uma ameaça, esse asteroide é um tesouro científico. Ele é como uma cápsula do tempo, lá do comecinho do sistema solar. Estudar um objeto como ele nos dá pistas incríveis sobre como os planetas se formaram e como os materiais aguentam o tronco em condições extremas de calor e radiação. E a descoberta dele não é só um feito científico, é um chamado para a ação, sabe? É um catalisador que está impulsionando a próxima geração da nossa defesa planetária. Encontrar o 2025 S79 foi um divisor de águas. Provou que, com a tecnologia certa, dá para caçar esses fantasmas. E isso está dando um gás para a próxima geração de defesa planetária. Observatórios futuros como o Vera C. Rubin, que deve começar a operar em 2026, já vão ter as buscas no crepúsculo como uma das suas missões. O objetivo é mapear sistematicamente esses guardiões invisíveis e, finalmente, fechar esse ponto cego na nossa vizinhança. E isso tudo nos leva a uma conclusão bem poderosa, né? O 2025 S79 nos lembra que, embora o universo seja imenso e cheio de perigos, a nossa curiosidade, a nossa ciência e a nossa vigilância são as melhores ferramentas que a gente tem para garantir a nossa segurança. E para terminar, eu queria deixar uma reflexão. Essa caçada por asteroides fantasma deveria ser a nossa maior prioridade em defesa planetária? Investir em tecnologia para achar essas ameaças escondidas é o caminho mais importante para a nossa sobrevivência a longo prazo? A opinião de quem assiste é muito bem-vinda nos comentários. Obrigado e até a próxima.